time to waste, 'cause my time is now. Got the fire. My time is Vamos embora, Nacho, hein? See you later! Olá malta, bom dia! Bom dia! Tem sido 4 dias fantásticos aqui com os nossos amigos espanhóis. Portanto, tivemos 2 dias em Meteora e depois viemos aqui para um lago e passámos mais 2 dias e Sim. foi fantástico. E temos estado aqui com eles, é fixe ter companhia porque nós a maior parte do tempo viajamos sozinhos, então é fixe encontrar assim pessoal com quem nos damos melhor, não é? Que eles são espanhóis, são assim mais divertidos, são mais abertos também. O mais fixe foi que eles falaram sempre em inglês, principalmente quando estão várias pessoas da mesma nacionalidade, Falam entre eles e depois os outros não percebem. E faziam um esforço mesmo de falar em inglês porque nós estávamos presentes, então foi mais fácil a comunicação entre todos e demos-nos todos bem no geral, portanto foi muito fixe. E nós agora vamos todos mover-nos para a outra cidade, Salónica. Thessaloniki, acho eu, em grego, Salónica, e cada um depois vai para o seu caminho. Nós agora vamos para o IKEA trabalhar, eles do caminhão vão trabalhar, portanto eles fazem como nós, também vão trabalhando durante a viagem. Na estrada, sim. Eles trabalharam na Penha da Azeitona, por exemplo, trabalharam também com uma NGO, portanto uma organização não governamental para apoiar refugiados aqui na Grécia. Sim. E agora vão vender sacos que pintaram à mão, vão vender para o centro. Eles são artistas e fazem várias coisas na rua para ganhar dinheiro e vão assim vivendo na estrada. E é muito interessante também a criatividade das pessoas para conseguir viver na estrada, é muito fixe. Sim, cada um viaja de maneira diferente. Eles, por exemplo, vão trabalhando. Os outros da Mercedes, eles também pouparam dinheiro e agora estão a viajar, portanto não estão a precisar de trabalhar neste momento. E nós também, assim, um meio tempo, também vamos trabalhando e vamos viajando. Devemos encontrar-nos outra vez em Salónica, mas, por exemplo, uns vão visitar a cidade, eles vão trabalhar e nós também vamos trabalhar. Sim, então... Mas a ver se nos encontramos hoje à noite outra vez. Todos à noite na cidade. Este sítio foi espetacular, ainda deu para dar uma banhoca ali no lago, estava um bocado fresco. Montanhas com neve e é uma paisagem completamente diferente do sul para onde andamos. Sim, super tranquilos, ninguém nos chateou. O Nacho deu-se bem também com os cães. Os cães andaram à vontade, então... Foi altamente. Vamos nos mexer agora. Vamos seguir viagem. Vamos deixar os nossos colegas. Eles estão chatos. Tchau! Também estamos aqui em Thessaloniki. Vamos deixá-los. O casal do caminhão vai ficar aqui mais ou menos uma semana a trabalhar. Os outros também vão avançar hoje. E nós vamos ficar aqui ainda um dia a trabalhar. Estamos até a uma loja de campismo que há aqui perto, que tem eletricidade grátis, tem água. É ótimo aqui na Grécia, não há lado nenhum.
Bom dia, malta. Bom dia. Bem, ontem pernoitámos num sítio muito fixe, ali junto à água, ali ao pé de um farol. E do outro lado via-se as montanhas com neve, na verdade é o Monte Olimpo, o ponto mais alto da Grécia, e também é a casa dos deuses, casa de Zeus. E pronto, também tem uma história mitológica, mas estava mesmo fixe a paisagem ali com a neve. Sim, porque estava assim neblina em baixo e depois só se via os picos das montanhas com neve e está mesmo bonito. Já, estamos um bocado a sul agora de Tessaloniki, vamos agora estar a explorar uns dias esta zona. Sim. E viemos agora aqui aos Correios e acho que ainda não referimos isto, mas é impressionante, em qualquer sítio da Grécia toda a gente fala inglês. Mesmo. Não temos tido problemas nenhuns Até em pessoas comunicar. mais velhas, toda a gente fala e... Qualquer mercadinho pequeno, acho que só houve ainda um mercado onde as pessoas não falavam praticamente nada. Ou às vezes na rua, se apanhamos Sim, alguém, mas pode não falar. 90% ou mais, todas as pessoas falam e até consegue-se comunicar Em bem. cafés, restaurantes, serviços, tipo correios e isso. Sim, muito melhor que em Itália, por exemplo. Sim, sim. Muito, muito melhor. Um, Surpreendeu-nos bastante. yeah. E as pessoas são super simpáticas sempre. Alright. Yeah. Alright, já vamos para onde, né? Onde é que nós vamos? Não sei. Vamos para uma praia. Yeah, vamos tentar ver um navio naufragado, outro, mas como é um lugar do assalto, ainda não sabemos. Do assalto. Aparentemente há muitos assaltos ali. Vamos ver. Bom dia. Bom dia. Já estamos longe de Tessaloniki. Nós até saímos da... Foi ontem que saímos da área de autocaravanas? Não, já foi anteontem. Ok, já foi assim ontem. Os dias passam muito depressa. Sim, ontem ainda fomos ver um barco naufragado. Aqui há muitos. Depois, E pronto, só filmei com o drone. Nós ainda estacionámos um bocado longe, então estava um bocado de vento. é um sítio giro porque há ali uma ponta ali. Dá para ver ali a areia toda a ir quase assim para o mar, não sei como explicar. Mas É muito fixe, essa zona também tem assim um areal super extenso, uma praia super grande, mas pronto, nós decidimos avançar, viemos aqui para uma das penínsulas, esta parte da Grécia é tipo um polvozinho. estamos agora aqui numa praia muito fixe, o tempo não está a ajudar, hoje vai chover, Sim, mas mesmo assim dá para ver a cor da água. é mesmo clarinha, yeah. é muito E fixe. A outra península é conhecida por, não sei se é a península toda ou ali uma zona que é só os homens é Metade. que podem entrar. Tem lá um Sim. mosteiro de, pronto, Tem vários mosteiros, Sim. metade da península tem vários mosteiros, mas acho que tem um género de uma fronteira e não se pode, as mulheres não podem atravessar para o outro lado, portanto então decidimos não ir já lá. não vamos visitar essa zona, apesar de tínhamos lá um ponto marcado, mas já não vamos visitar e pronto, vamos só explorar aqui esta península e esperar que faça melhor tempo para conseguirmos também tirar o caiaque, porque ainda não conseguimos, neste tempo todo estivemos na Grécia e ainda não conseguimos tirar o caiaque para andar um bocadinho. Sempre estamos na costa, tem estado sempre muito vento. Yeah. Não tivemos ainda uns dias em que tivesse completamente, pronto, assim, um dia mesmo de verão.
Teve calor, mas está sempre ao vento, ou está a chuviscar, então... Não precisa estar um dia de verão, precisa tipo o mar estar tranquilo para nós conseguirmos andar de caiaque. Sim, esta e não zona- tem acontecido, também é inverno, portanto é Esta normal. zona tem alguns sítios que parece que podemos estar com o caiaque, Sim, mais outra zona da península, vamos ver. vamos ver. Alguma vamos sorte? ver. A malta está em papel higiênico, porque a André ontem deixou cair em água. Então está ali a secar, a ver se ainda o conseguimos utilizar, porque o rolo está cheio. É um rolo novo e caiu dentro de água. Foi aberto, eu duvido que funcione, mas... Então agora está a secar. Ai, coitadinha! Olha, levou ganda perna. Olha, foi o karma! Foi o karma ter dado um pontapé ao teu. Não tem mais até, eu vou atrás de mim. Descobrimos uma praia secreta. Que não é assim tão secreta. É a 10 minutos de outra praia. Mas é muito, muito fixe. É assim, só dá para vir a pé até aqui. E a água é super clarinha. A areia também parece fixe. Tipo, por trás de nós tem os montes. Uau, é muito bonito. Ali ao fundo é o Monte Athos, que fica na outra península, e é aquele mosteiro que já tínhamos falado há pouco, que as mulheres não podem lá entrar, mas eu penso que é mais do que um mosteiro, portanto é aquela zona toda. Eu até podia ir lá, mas pronto, a André fica depois chateada. Da lata. Eu e o Nacho. Mas se fosse uma fêmea, uma cadela já não dava. Eu e o Nacho podemos, mas pronto, a André, coitadinha. Você fica né? sozinha. Mas acho que é fixe. As fotos do mosteiro, é assim um mosteiro bem grande, e também é uma coisa única, né? Mas tu gostas muito de mim, vais ficar comigo. Acho que não tenho opção. Ah, para isto, cada um trouxe as suas bolachas. O Luís tem aquele pacote, o Nacho tem as dele, da Natoreia, e eu trouxe estas para mim. Olha. Deixa-me tirar. Espera. Nós essas também podemos comer. Queres experimentar? Yeah. Estas são de maçã. Essas acho que ainda não experimentei. Como é que é? Estas são de maçã e canela. E os ingredientes é só, deixa eu ver, fécula de batata, margarina vegetal, ovos inteiros, mel, maçã e canela. É só isto. Não tem açúcar, né? Não tem açúcar, mas é boa.
Não era uma bosta que eu iria comer todos os dias, mas quando se tem fome, Sim. não é sem Dá açúcar calma. para o nacho. Mas sim, sabe a maçã. Tá bom. Tá maçã. Senta. Muito bem. And all these things just come and go. I've been close, and here I stand, nothing to show. I get lost looking for who I am. I miss signs you've been trying to send. We're tongue-tied with eyes closed. 3 more days until I'm on my own. You'll be on your way home and won't come back until the cold wind blows. Para hoje temos um arroz com legumes. Eu utilizei couve e cenoura. Podia ter utilizado um feijão porque nós encontramos... Vou mostrar. Encontramos feijão vermelho por 59 cêntimos, que é uma coisa rara aqui enlatada, mas esqueci-me de adicionar. Mas pronto, tem couve e cenoura, cebola com vários temperos. E alho francês. E o Luís está a editar, como sempre. Como sempre. Quando há Sim, energia, tô- é raro. Ultimamente temos tido energia, por isso. Mas hoje. Se não quiserem ver os vídeos, digam. Pronto, não tenho trabalho. Claro que sim, digam que sim. Nacho está estafada porque teve o dia inteiro na rua, comeu e dormiu, portanto. Normalmente vê sempre a receita da Andreia, fica ali sempre atento. Hoje Hoje não, hoje está. não quis. Um cão. Ai, meu Deus. Cansado, não é? Hoje está um bocado mais frio. Tem a mantinha. Bom dia. Hoje o pequeno almoço é cá fora. Estamos a aproveitar enquanto não chove, porque hoje deve chover ainda um bocadinho. E então estamos a aproveitar. E Nacha já também está a tomar um pequeno almoço, não é? Ai. E já estamos a fazer o cafezinho. Ainda bem que guardámos o nosso fogão portátil. Tem dado jeito. Porque dá para estas ocasiões. É que temos que cozinhar cá fora. Bom dia. Dormimos uma noite super boa. Nossa, cheio de sono. Nós estamos aqui num sítio que supostamente é muito bonito, não tem nada à volta, estamos ao pé das praias e do nada, de repente, durante a noite começou uma ventania, E já estava a chover bastante. já estava a chover e então vento e chuva assim a bater muito forte na carrinha. A carrinha abanava toda de um lado para o outro. Ainda abana, mas à noite fez pior. A carrinha abana toda e nós durante a noite estávamos constantemente a acordar.
Estava acordado, depois não conseguia adormecer porque pensava que a carrinha ia simplesmente destravar e pronto. Sim, é que o vento era tão forte que uma pessoa pensa, sei lá, que a carrinha simplesmente vai. Mas não, está tudo bem, ela está segura, nós estamos num sítio plano, não estamos à beira de uma falésia, portanto. Mas foi uma noite péssima. Nacho! Estamos a ser filmados? Nacho! Nacho! Olha aqui! Olá, bom dia! Meu Deus! Não dormiu nada! Nada! Foi uma noite muito difícil. Já saímos do sítio onde estávamos a pernoitar, viemos explorar aqui estas estradas. Isto são quilómetros e quilómetros de estradas sem fim, quer dizer, até uma certa parte. E pronto, nós éramos para ir até ali ao fundo, só que a estrada está meio desfeita e então nós decidimos não arriscar porque não parece muito seguro. E ali também a estrada está assim quebrada a meio. Mas aqui era onde nós íamos passar, mas não vale a pena. A vista já é boa também, tem ali as falésias, é este o estado do Alcatrão. Aqui. Que bonito. É só mais aqui nesta zona que estas estradas estão em pior estado, porque para onde nós temos estado, até as estradas até têm estado ok. Isto era um mega projeto nos anos 80 e acho que iria ser habitação para 3.000 lotes, portanto 3.000 casas aqui, e foram construídas estradas e estradas e estradas. Estima-se que são 75 km de estradas aqui nesta zona e não se vê ninguém, portanto só se vê pastores com cabras, vê-se uma casa aqui e ali e pronto, é um mega projeto que ficou ao abandono por causa de falta de dinheiro e pronto, estragou-se aqui uma paisagem incrível. E também há relatos que isto aqui era tudo uma floresta, antigamente, que era mais ou menos um parque natural e que foi tudo queimado, pois terá sido por interesse ou não, e depois foi tudo queimado, né? Construíram isto tudo e agora fica aqui esta obra feita e estragou-se aqui. Sem ser aproveitado. Tem aqui cabos de todo lado, estradas. Sim, é uma pena. Os interesses económicos estão sempre acima da natureza e de espaços assim como estes, enfim. E agora está assim, ao abandono. É quase uma cidade abandonada, mas não é uma cidade, Sim. É só uma rede de estradas, não é? Sim, e a nossa carrinha está ali. Esperemos que tenham gostado de mais um vídeo e se gostaram não se esqueçam de dar um like, comentar, partilhar e subscrever se ainda não fizeram. Tenham uma excelente semana e até ao próximo domingo.